Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre o fichamento, né? E eu sempre, antes de dar essa aula, eu gosto de lembrar os meus alunos, né, que durante muito tempo vocês foram obrigados a fazer aqueles resumos, né? O professor de História, Geografia ou disciplina de Humanas, eles tinham mania de, galera, pegue o livro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, façam um resumo, né? E isso é sempre um problema, porque o aluno tem um hábito muito ruim, né? Que é, ele pega o primeiro parágrafo do capítulo 1, aí passa 2 páginas, pega o segundo parágrafo e vai juntando, criando o que eu gosto de chamar de Frankenstein de texto. Né? Se o professor for ler esse texto, ele não tem nenhuma coerência. Né? E o aluno entende isso, porque ele sabe que o professor, e eu estou falando a verdade, o professor não vai ler. Né? Ninguém vai ler 900 resumos. Então o aluno, sabendo disso, ele faz essa mistureba, esse copia e cola, que acaba ficando sem nenhum sentido, né? O aluno finge que faz, o professor finge que corrige, e no final, o que deveria ter sido uma ferramenta de estudo, acaba não servindo para nada. Então, quando eu comecei a dar aula, eu pensei assim, qual é a melhor forma de fazer o aluno ler, porque é esse o objetivo, do primeiro momento que eu tenho, que é assim, o mundo ideal seria, galera, amanhã a gente vai falar sobre colonização da América, e o aluno prontamente pegasse o livro, poxa, eu vou ler, vou me preparar para a aula. Isso não acontece. Então, o primeiro passo é tentar ter a certeza de que o aluno teve contato com o material. Então, essa é a minha forma de ter essa certeza, que é exigir o fichamento. Mas, para além desse meu interesse de fazer que vocês leiam, principalmente nesse momento agora, dessa aula híbrida, que a gente chama de aula invertida, que o aluno chega na sala com o conhecimento já prévio do que vai rolar na sala de aula. Quando eu for dar aula, você já tem esse conhecimento. Então, é importante que o aluno tenha contato. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Primeiro, ensinar o que é o fichamento, que vai substituir esse resumo Frankenstein, né, que não traz benefício para ninguém, nem para o aluno, nem para o professor, como ferramenta de avaliação. Entender quais são os tipos de fichamento e qual a gente vai usar, porque a gente não vai usar todos os tipos. E como fazer o fichamento, pelo menos como iniciar, né, como iniciar essa feitura desse fichamento. Mas vamos lá. Segundo Severino, que é o Antônio Joaquim Severino, que é uma figura extremamente conhecida, o livro dele já está na 25ª edição de Metodologia do Trabalho Científico, né? Ensina a fazer fichamento, a trabalho científico, fazer artigo, fazer paper. Então, ele é um grande nome, um especialista nessa área. Então, ele vai falar, os trabalhos didáticos exigidos, sobretudo nos cursos de graduação, seguem um caráter universal de estruturação lógica e de organização metodológica. O que ele está dizendo aqui? Que geralmente é cobrado na universidade, mas nós do ensino básico, do ensino médio, vamos começar a fazer, né? E vocês, aprendendo esse modelo, vão aplicar esse modelo até na universidade, sem problema nenhum. Ele vai dizer, ó, tem um caráter universal, um modelo ou algum modelo serve como base para todos os outros modelos. Estruturação lógica, ou seja, tem um porquê de ser, tem uma estrutura organizacional e tem uma organização metodológica, ou seja, metodologia é como fazer. Então, estrutura lógica é como ele funciona e a organização metodológica é como fazer. Ou seja, são procedimentos que ainda fazem parte intrínseca da formação técnica ou científica do estudante. Quer dizer que todo estudante tem que saber fazer um fichamento, né? Porque faz parte dessa formação técnica e científica. É básico. Os trabalhos desde então, segundo o autor, dependerão principalmente dos seus objetivos, ou seja, o que você quer com esse fichamento. Né? E de natureza do próprio objeto a ser abordado. Qual texto será analisado? Se é um livro, se é um artigo, até filmes são fichados. Então, assim, o que você quer com o fichamento e qual é a natureza do objeto que vai ser estudado? Tá? Assim como em função de exigências de cada área do saber humano. Olha o que ele está falando. Vamos lá. Objetivo, com a natureza do objeto, né, o que vocês vão fichar. No nosso caso é livro didático, basicamente. E a área do saber, no meu caso, história. Com certeza um professor de biologia talvez peça de outro jeito. E na universidade, por exemplo, é interessante a gente entender que existe uma forma de fichar livros e artigos, jornais,
Então, cada um objeto exige uma abordagem, exige uma forma de fichar. No nosso caso, é livro didático, e o objetivo é que vocês tenham contato com o conteúdo prévio para uma aula futura. Perfeito? Então, o que é o fichamento? É o ato de registrar os estudos de um livro ou um texto. O trabalho de fichamento possibilita ao estudante, além da facilidade na execução dos trabalhos acadêmicos, e a assimilação do conhecimento. O fichamento ele não é um fim em si mesmo. O fichamento ele é uma ferramenta de estudo, uma ferramenta que vai servir para a elaboração de outros trabalhos. Só que no nosso caso a gente vai primeiro aprender a fazer fichamento, depois a gente pensa mais à frente. Então, ó, o fichamento ele é uma forma de organizar. Se você vai escrever uma redação, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma redação sobre o fascismo no Brasil. Antes de você escrever o texto, você vai fazer uma pesquisa. E, geralmente, para você guardar algumas falas de autores, algumas frases, alguns conceitos, você vai ler algum texto, seja um livro, seja um artigo da internet, você vai fichar. Uma coisa interessante da gente lembrar, que todos vocês já fizeram em algum momento da vida de vocês fichamento. Aquele papelzinho que você escreve antes de apresentar um seminário, que você geralmente leva, aquilo ali é um fichamento. Você vai pegar o texto, vai estudar e vai anotar as principais ideias que você quer levar para a sua fala. Aquilo é um fichamento. É uma organização de ideias. É uma facilitação. Você fichou um texto para servir como base para a apresentação de um seminário, por exemplo. Então, vocês percebem? O fichamento é uma ferramenta fantástica. Eu mesmo, tudo que eu escrevo, tudo que eu estudo, eu tenho um hábito de fichar, né? É um hábito já carregado já de muito tempo de prática. Beleza. Quais são os tipos de fichamento? Existem alguns tipos, e eu citei aqui, eu separei os 3 principais. Eu espero que a gente consiga aprender até, no caso do segundo ano que está chegando agora, a gente consiga desenvolver, né, outros modelos. Mas o que a gente trabalha, basicamente, a partir de agora, é o de citação direta. Que é, conforme a BNT, é a transcrição. O que é transcrição? Ctrl+C, Ctrl+V. Mas diferente daquele resuminho vagabundo que vocês eram obrigados a fazer, eu quero que esse Ctrl+C, Ctrl+V seja guiado por uma lógica, por uma leitura, por um roteiro de estudo. Vocês não têm que fazer o fichamento apenas para entregar. Ele tem que ser uma base para uma aula. Ele tem que ser uma base para uma avaliação, para uma prova. Né? Então, se você já fichou um texto, por exemplo, você não precisa voltar a estudar o texto total. Você já fichou aquele texto, já organizou as suas ideias. Então, ó, o fichamento de citação direta, ele é a transcrição textual, por isso a citação direta. A reprodução fiel das frases que se pretende usar. Geralmente, o de citação direta, ele é base para redações. Né? Você vai escrever uma redação sobre uma ideia e você já fez uma coletânea de fragmentos do texto de citações. Esse que a gente vai usar, vou já ensinar como fazer. Tem o fichamento de resumo ao conteúdo, que é uma síntese das principais ideias contidas na obra. Aí já é algo um pouco mais avançado. Você já leu aquele texto, né? Já fez a sua a análise de citação direta, e no fichamento de resumo ao conteúdo, você vai, com suas próprias palavras, descrever as ideias do texto. Isso é um resumo, e não aquele resumo Frankenstein lá, de pega um pedaço de um parágrafo, vira uma página, pega outro pedaço. Esse daí não é um resumo. Resumo é quando você lê um texto e depois, com suas próprias palavras, você consegue tirar as ideias principais desse texto. Isso é um fichamento de resumo ou de conteúdo. O fichamento bibliográfico é a descrição com comentários dos tópicos abordados em uma obra inteira ou parte dela. Eu costumo dizer que, conforme você vai avançando nos modelos de fichamento, você percebe que você avança tanto quanto leitor e quanto escritor. Porque você começa fazendo um fichamento mais simples de citação direta, que é apenas ler o texto, você retira, transcreve desse texto passagens importantes que carregam ideias que você acha relevantes. Depois você consegue, no fichamento de resumo, transformar essas citações em aquilo que você conseguiu entender desse texto. Tá? E o fichamento bibliográfico é quando você já está no nível de leitura bem avançado de compreensão, que você consegue fazer comentários sobre a ideia do autor, sobre conceitos que o autor abordou. Entende como já há uma sofisticação? Você já é capaz de fazer uma crítica à abordagem do autor,
ou se você concorda com algumas ideias do texto ou não. Então, aí já é um nível de leitura um pouco mais avançado. Então, assim, no dia que nós estivermos fazendo fichamento bibliográfico, e eu exigir, olha, galera, tira 10 citações diretas desse texto e elabore pelo menos duas abordagens, né, 2 comentários pessoais sobre o texto. É que você já tem teve um passo evolutivo, uma evolução muito maior quanto leitor. Tá? Então vamos lá. Como fazer um fichamento? Como fazer um fichamento? Para começar um fichamento, você tem que primeiro elaborar o que alguns autores, como Severino e como outros autores de metodologia do trabalho científico, chamam ou de cabeçalho ou referência bibliográfica, que são os dados e as informações do texto que você fichou. Né? Então, quais são? De acordo com diversos autores, o fichamento deve conter a seguinte estrutura. Cabeçalho, indicando o assunto e a referência da obra, isto é, a autoria, ou seja, o autor que escreveu a obra, o artigo, o livro, né? O título do livro, né? O título do livro, e no caso de vocês, que não vamos fichar o livro inteiro, depois do título vem o capítulo, que a gente vai fichar capítulo por capítulo, então tem autor, título da obra e o capítulo. Depois vem o local da publicação, a editora e o ano de publicação. Professor, mas não é muito, o aluno geralmente gosta de reclamar, é muita frescura. Não, pessoal. É sempre importante descrever cada dado da obra, porque assim, os livros e a nossa própria língua portuguesa, ela passa por reformas. Né? Nós passamos por uma última reforma da língua portuguesa, e os livros, também os autores mudam de ideia. Exemplo, o livro de vocês, esse livro do Bolo Júnior de História, que é o que a gente vai trabalhar ainda esse ano, já era para ter sido deixado de lado, mas devido à pandemia, né, o novo livro não foi colocado em prática, então a gente ainda vai usar o livro antigo, ele já é a 2ª edição. Com certeza o Bolo Júnior fez modificações. Se você for fichar o livro antigo, talvez você possa fichar algumas ideias que ele já renovou no livro novo. Então, assim, quando a gente ficha o livro, é importante essas informações, até a data que ele foi feito, a data que ele foi publicado. Cada professor pode seguir um modelo de fichamento, tendo em vista que não existe um modelo pronto ou determinado. Né? Existem algumas regras básicas, mas o professor não pode empurrar a goela abaixo um único modelo. Né? Porque apesar de existir algumas regras básicas, não existe uma regra draconiana, impositiva, de ditador. Olha, esse modelo e pronto. Né? É claro que vocês são inteligentes e entendem isso. Eu vou exigir um modelo. Vamos supor que daqui a um tempo na faculdade o professor de vocês exige outro modelo. Tentem sempre seguir o modelo que o professor pede. Ou quando você for modificar, chegar, professor, eu já sei fazer fichamento, meu professor lá do ensino médio me ensinou. Você acha que esse modelo serve? Pergunte sempre, porque o fichamento, assim como trabalhos científicos ou até redações, alguns professores têm algumas preferências por fonte e tal. Então, assim, é bom seguir o andar da carruagem para não se prejudicar no meio do caminho. É bom sempre seguir a regra, beleza? A regra que o professor está exigindo. Mas no meu caso, eu quero ensinar pelo menos as regras gerais, acho que é o meu objetivo. Assim sendo, os modelos apresentados são sugestões. Entretanto, todas as citações, e agora a regra geral, os fragmentos tirados do texto, as partes, elas têm sempre que vir entre aspas, e vocês sabem por quê. Porque aspas quer dizer que as palavras não são suas, são citações de uma outra pessoa, no caso o autor da obra, né? Com a especificação da página do texto em que foi extraído. Então, regra básica. Citações entre aspas e a página de onde você tirou essa citação. Isso é regra geral, independente se é fichamento de citação direta, de resumo ou bibliográfico. Isso é regra geral para citação. Perfeito? Vamos lá. Beleza, professor, eu entendi. Né? Eu entendi essa parte. Mas aonde eu faço esse fichamento? Né? Eu entendi que tem que começar com o cabeçalho, as citações vêm entre aspas e com a especificação da página. Mas aonde? Manuscrito, digitado. Agora, nessa época do ensino híbrido online, remoto, eu posso fazer digitado? Sim. Quando eu for exigir, Rafael, eu posso exigir, mas eu sempre especifico as regras antes do jogo, vocês me conhecem. Eu sempre vou dizer, galera, esse daqui está livre. Esse fichamento está livre, pode entregar online, pode entregar num papel ao maço, né? Se eu exigir, eu quero na folhinha, na ficha pautada. Qual é essa ficha pautada? Né? Eu vou já mostrar aqui o modelo para vocês, mas antes disso eu vou mostrar como é que se faz essa referência.
antes de falar dos formatos. Primeira coisa, eu tomei a liberdade de usar o livro de vocês, e aqui já fica registrado. Vocês já podem fazer nessa estrutura aqui. Primeiro, o nome do autor, lembra que estava lá. O nome dele é Alfredo Boulos Júnior. Mas em referências de obra, o sobrenome que o autor, ele geralmente começa com o sobrenome em caixa alta. No caso aqui do Boulos Júnior, em caixa alta, vírgula Alfredo, que é o nome dele. Ponto. Aí vem o título da obra, que é História, Sociedade e Cidadania. Ponto. Título da obra. Tá? Nesse caso, que a gente não vai fichar o livro todo, vai vir depois do título, vem o capítulo. Eu não coloquei aqui, mas esse é capítulo 3. Colonizações. 2 pontos. Espanhóis e ingleses na América. É justamente o fichamento que vocês vão fazer, galera do segundo ano. Ponto. São Paulo, local de publicação da obra. 2 pontos. Editora que fez o livro, FTD, vírgula, segunda edição, e o ano 2016. Perfeito? Isso aqui é o cabeçalho ou a referência da obra. Isso daqui, né, é sempre começando o fichamento, independente de qualquer livro. E essas informações sempre possuem, deixa eu pegar um modelo aqui, qualquer livro, você quer essas informações do autor, tá aqui sempre na folha de rosto, atrás, todos os livros, isso é regra, tem as informações como editora, né? Como local e tudo isso, tá? Isso aí é graça. Como fazer uma citação? E aí eu recomendo que antes de fazer o fichamento, vocês façam aquilo que a gente chama de leitura dinâmica. Eu vou enviar para vocês, quem não tem um livro didático, eu vou enviar em PDF. Eu sempre envio em PDF, mesmo sabendo que vocês têm um livro didático. Lê em PDF, lê no livro, né? Evita-se o livro didático, né, para marcar, mas façam suas anotações, dê aquela leitura dinâmica né, por cima, assim, faz uma leitura geral. Geralmente, quando eu leio o PDF, eu gosto de marcar grifando, né, usando aquela ferramenta do próprio PDF, que é o marcador de texto. Eu vou lendo e vou marcando as principais ideias. Aí só depois eu venho, né, para fazer o fichamento. Depois que eu anotei as principais ideias, as principais citações, lembra que o nosso fichamento que eu vou exigir é o de citação direta, nesse primeiro momento, aí a gente vai fazer uma citação. Regra. Citação vem sempre entre aspas. Sempre lembre. E aí eu coloquei, Cortés e seus homens descobriram que o Império Azteca oprimia e explorava os povos submetidos ao seu domínio. Os espanhóis buscaram aliar-se aos povos insatisfeitos com os astecas. Professor, que símbolos são esses? Eu não explico, não tem nada escrito, não é regra geral, não é obrigado, mas geralmente os alunos têm uma dificuldade muito grande de fazer fichamento de livro didático, porque o livro didático, ele já é um resumo do conteúdo. E os alunos, poxa, professor, eu tenho a impressão que toda vez que eu leio um livro didático, eu não consigo retirar uma citação, porque para mim tudo parece importante. É verdade, porque resumo é muito mastigado. E às vezes tem uma ideia que começa num parágrafo, mas eu queria recortar. Esse símbolo, que é reticências entre parênteses, ou vocês podem achar em livros entre colchetes, desculpa, está descarregando, né? Ele normalmente quer dizer o quê? Que existia mais coisas, que a ideia foi recortada. Eu acho uma ferramenta interessante, porque às vezes você lê, você consegue tirar partes que são irrelevantes, que são redundantes, e você consegue unir. Você percebe que eu recortei vários fragmentos, e a ideia está aí. Que ideia? Que os espanhóis foram inteligentes e queriam dominar o Império Azteca e utilizaram o quê? A rivalidade que outros povos tinham, porque eram povos escravizados, oprimidos. Então, essa é a ideia que eu quero tirar. Então, eu recortei, ficou perfeito. Beleza? Seguindo. Aqui, se você for fazer manuscrito, a regra é folha pautada. Tá? Eu trouxe aqui o padrão, que é as fichas pautadas, que geralmente usa para fichamento, né? Ela tem um espaço e ela tem uma dinâmica bem legal, que você está lendo aqui, se você virar ela, ela já fica, né? Ela tem uma dinâmica de virar de ponta cabeça e o texto sempre fica padrão. Mas a regra é folha pautada. Eu não vou exigir que vocês comprem essas fichas. Tem gente que gosta, tem gente que já até usa, que tem essa preferência de fazer o fichamento em folhas pautadas, mas eu não vou exigir que vocês comprem. A regra é, se é pautada, é com linha. Você pode usar, principalmente o seu caderno. Né? Acho que é interessante usar o caderno, que é a ferramenta que todos têm. Mas se quiser fazer no papel maço, se eu gosto de fazer na folha pautada, beleza. Então, manuscrito, folha pautada. Pode ser ficha, caderno, papel maço.
Professor, digitado. Bom, digitado pode fazer. Eu trouxe aqui um modelo, geralmente a galera gosta de dividir, né? Fazer ali em tabela, né? Dividir em página, é uma regra. Tem ali, eu tirei só da internet para vocês observarem. Mas assim, não tem uma regra específica, a não ser as regras de tabulação, que são as regras para qualquer documento científico. Antes de você fazer o fichamento, antes de você fazer um artigo, primeiro, você tem que criar a margem. A margem padrão é superior e esquerda 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros. Isso é regra de documento científico. Aí vem fonte ou Arial ou Times New Roman. Isso é básico. Né? E o espaçamento entre linhas de 1,5. Essa é a regra. Agora, se você vai dividir em tabela, se você vai fazer entre aspas, sem dividir, vai fazer direto, a regra é cabeçalho, como vocês estão vendo aí, o cabeçalho, e a organização fica a seu critério. A única cobrança, quando é digitado, é as regras de tabulação, ou seja, de você organizar o documento. Porque isso aí, depois de um tempo, isso se acostuma. Né? O computador de vocês fica até organizado para isso. Beleza, galera? Daqui a pouco eu vou estar enviando os assuntos para vocês ficharem, tanto segundo quanto terceiro ano. Obrigado e bons estudos.